Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Evandro, eu sou professor de Geografia do Brasil do Ângulo Sorocaba. Eu vou tentar ajudar vocês hoje com o conteúdo dessas aulas 5 e 6 da apostila Alfa Rosa, que na verdade a gente já começou a bater um papo sobre isso. Eu vou fazer um pequeno resumo e depois a gente complementa o restante da aula 6. O tema, conforme vocês estão vendo aqui, é da dinâmica da crosta terrestre e da evolução geológica da Terra. Algumas coisas a gente já conversou, não é? Por exemplo, vocês sabem, aliás, todos sabem que existe uma teoria que diz que a Terra, a mais aceita na verdade, foi moldada a quente. E ela vem passando por um processo de resfriamento ao longo dos seus aproximadamente 4,5 bilhões de anos, e esse processo de resfriamento solidificou a sua periferia, formando essa casquinha, que é o nosso objeto de estudo, que a gente chama de crosta terrestre. Está bem? A crosta terrestre, como a gente já sabe, ela é formada por 3 tipos de rochas, que são diferentes em função do processo de origem. As primeiras, as mais antigas, nós sabemos, o próprio nome diz, magmática, formada a partir do resfriamento do magma, que é aquele material original que quando tudo começou. Tá? Essas magmáticas a gente chama também de ígnea, que quer dizer feita de fogo. Essas são as rochas mais antigas, portanto, a partir daí essas rochas começaram a sofrer um processo de desgaste e o material desgastado e transportado, ele passou a ser acumulado em áreas obviamente mais baixas, formando as estruturas sedimentares, ou seja, as rochas sedimentares. Eu dividi aqui as ígneas ou magmáticas em intrusivas e extrusivas em função de onde o magma resfriou. Se mais da superfície, extrusiva, processo vulcânico. E as mais antigas mesmo, as intrusivas ou plutônicas. Ok? Assim como as sedimentares são divididas em 3 grupos, as detríticas, as orgânicas e as químicas. Todas essas rochas, também nós sabemos, que elas podem passar por um processo de transformação, basicamente em função das diferenças de alteração de pressão e de temperatura, daí as metamórficas. Para ser bonzinho para vocês, nós vamos reduzir essas 3 em 2. As chamadas magmáticas e as metamórficas, vamos chamar de cristalinas. Bom, né? E as sedimentares, assim fica mais fácil, vamos trabalhar só com 2 grupos. Bom, até aí não tem nada de muito novo para a gente. O fato é que a crosta, ela não é uma peça única, não é? Ela é toda fragmentada, como se fosse uma bola de futebol. Pense numa bola de futebol com aqueles gomos, né? Na minha época, que eu sou velho, elas eram costuradas, né? As bolas, os gomos de bola de capotão. Agora não, são mais moderninhas. Esses gomos seriam as chamadas placas tectônicas, que estão flutuando em cima do magma, do manto que existe aqui, uma camada intermediária entre o núcleo e a crosta, ok? E essas placas chamadas tectônicas, nesse processo de flutuação em cima do magma, elas se movimentam. Uma vai para cá, outra vai para lá, e aí elas têm superfícies, bordas de contato. Resumindo, se uma vai para cá, outra vai para lá, inclusive dá para a gente ver aqui nesse mapa, ó, o deslocamento delas. Nós, por exemplo, estamos em cima da placa sul-americana aqui no Brasil. A oeste daqui tem a placa de Nazca. Se você observar bem, a placa sul-americana está indo para lá, ela está indo para o oeste, enquanto a placa de Nazca está indo para cá. Dá para imaginar que esse negócio não vai acabar bem, né? Claro. Essas áreas de contato entre as bordas são as áreas mais instáveis que a gente tem, onde são muito comuns os terremotos, né? Processo de vulcanismo, movimentos orogenéticos mais recentes, que são montanhas altas, em função dessas compressões, ou a aliviação de pressões. Bom, essa área que a gente vê aqui, ó,
que vai desde o sul da América do Sul, toda a costa oeste americana, atravessa o Estreito de Bering aqui, vem pela costa da Ásia Oriental e vai até bater lá na Oceania. Essa é a área mais tensa do planeta. Essa é a área que nós chamamos de círculo ou cinturão do fogo do Pacífico em função dessas instabilidades. Muito bem, queridos. O Brasil, como ele está mais ou menos colocado, posicionado entre duas linhas de contato, ou seja, ele está bem no meio da placa sul-americana, longe dessas bordas de contato, a gente tem uma certa instabilidade geológica, ok? O Brasil tem uma estrutura geológica mais estável. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente não conhece vulcão ativo, a gente não conhece terremotos. Não que eles não ocorram, eles ocorrem sim, mas em magnitude muito pequena e com frequência também muito pequena. A gente, às vezes, na maioria das vezes, a gente nem nota isso, né? Isso nos dá uma tranquilidade relativa, pelo menos geológica, da gente. Bem, tudo isso eu estou dizendo para vocês, para a gente chegar nesse ponto aqui, que são as estruturas da litosfera, da crosta, em função dessas rochas que eu lhes disse. As rochas cristalinas, as primeiras, elas vão formar o que nós chamamos de escudos cristalinos ou maciços antigos. As rochas sedimentares, evidentemente, associadas, né? Elas vão sobre um embasamento velho cristalino, que às vezes aflora a superfície, existe um capeamento sedimentar que nós chamamos de bacias sedimentares. E nas áreas onde as placas normalmente se tocam, é muito comum aparecer o que chamamos de dobramentos modernos, por movimentos orogenéticos recentes, montanhas mais altas. Ok. Essa é a estrutura geológica do Brasil. Se a gente não tem dobramento moderno, a gente vai ter dois grandes escudos cristalinos, que são o escudo das Guianas e o escudo brasileiro distribuído em núcleos, o mesmo com as bacias sedimentares. Cada uma com um nome, guarda muito nome regional, viu, gente? Não tem muito segredo disso, não. Agora, o mais importante de tudo é a gente lembrar o seguinte. Eu vou voltar uma tela aqui para vocês, vejam lá. As estruturas cristalinas podem nos apresentar uma grande vantagem, que é a ocorrência de minerais metálicos, enquanto as bacias sedimentares, os combustíveis fósseis. Então, como no Brasil nós temos uma área cristalina muito antiga, o Brasil tem 4% de terrenos muito favoráveis à presença de recursos minerais metálicos, que são muitos. Bem como a gente tem uma porção de bacias sedimentares aqui que, embora não seja muito favorável, pelo menos em terra, a combustíveis fósseis, a gente tem um pouco de carvão, que não é de grande qualidade, mas dentro do oceano aí a gente tem petróleo para chuchu. E fazer só uma observação final. Em cima dessa estrutura sedimentar chamada Bacia Sedimentar Paranaica, durante a era mesozoica houve um derramamento vulcânico muito intenso que formou um tipo de rocha vulcânica chamado basalto. Essas rochas, ao se decomporem, originaram um dos solos mais férteis do mundo, a chamada Terra Roxa. Claro que não é toda essa área, ela está aqui generalizando, mas essas são as áreas de ocorrência de Terra Roxa. Ok, pessoal? Por favor, se puderem, é indicado fazer os exercícios, olhar as tarefas mínimas, aula dada, aula estudada, e tomara que eu possa ter ajudado vocês um pouco, está bem? Cuidem-se, um beijo para todos. Tchau, pessoal.